Agora é uma sequência de imagens só para ilustrar, para quem pega o estudo de impacto, só para ilustrar o uso da vizinhança. Então eu tenho imagens mostrando que eu tenho comércios aqui na Avenida Doutor Durval Nicolau, né? A gente caracterizou um pouco do entorno. Tenho na rua Orlando Fracari, tem o bosque, que é um patrimônio, é um bem tombado, tá? Mais algumas imagens de uso e ocupação do entorno. E aqui a gente começa a identificar propriamente os impactos que vão ser gerados. Então, vamos lá. Eu vou fazer vou tentar fazer um resumo, até para me organizar aqui também. A gente já localizou o terreno, vimos que temos um uso condizente, temos um projeto arquitetônico, analisamos todo o entorno, toda a implantação viária em volta, e a partir de agora vamos analisar os impactos que vão ser gerados por esse empreendimento, tá? O primeiro impacto que a gente analisa é o possível impacto de drenagem superficial. Por quê? Porque hoje é um terreno que não tem nada construído, então a chuva que cai nele é drenado pelo terreno e cai na terra e vai embora. A partir do momento que a gente pega um terreno eu vou arredondar, de 5 mil metros, constrói em 80% dele, a gente está coletando toda essa água. E ao mesmo tempo que estamos coletando toda essa água, se a gente não tratar essa água corretamente e simplesmente soltar ela na rua, a gente vai causar um impacto negativo ao município. Então, o que esse empreendimento ele tem que ter para não causar esse tipo de impacto, tá? Nós vamos ter que ter uma caixa de contenção de águas pluviais, uma caixa de retardo. A gente faz uma conta em função do tamanho da área de coleta, que é a área de cobertura, chega a partir de uma equação. Essa equação, gente, ela é dada por uma lei estadual que está em vigor desde janeiro de 2007, e ela estabelece normas para contenção de enchentes e destinações de águas pluviais. Ela é uma fórmula no qual o volume leva em consideração a área impermeabilizada, o índice pluviométrico da região e o tempo de duração de uma chuva igual a 1 hora. Feito todas essas contas, analisamos e chegamos à conclusão que eu preciso ter uma caixa de retardo de quase que 38 mil litros, tá? Estabelecemos isso em projeto e apontamos que isso tem que ser mitigado pelo projeto. Então, basicamente, eu vou ter uma caixa de retardo, eu vou ter uma caixa dentro do meu terreno, eu vou ter uma caixa de retardo nessa posição, que vai coletar toda a água que possa ser gerada por essa chuva de 1 hora, e a partir depois dessa primeira hora que ela começa a soltar a água, né, devagar, dentro do sistema público, tá? Então essa é o primeiro impacto que foi mitigado. Os próximos impactos analisados fazem relação à iluminação e à ventilação. Primeiro a gente contextualiza aqui o clima de São João da Boa Vista, tá? E começa a fazer os estudos de iluminação, propriamente dito. Então nesse momento, a gente usa uma maquete eletrônica para poder, de certa forma, simular o impacto da insolação, tá? A gente tem aqui, basicamente, o sol do verão no período da manhã, em várias posições, em várias vistas. Então, o sol no solstício de verão, no período da manhã, a gente vê que a sombra, ela se projeta na rua vizinha. A sombra, ela se projeta na rua Noêmia Quaresma. Eu não tenho sombra para o outro lado. No verão, às 16 horas, eu tenho uma sombra que se projeta no terreno vizinho, nessa posição. No inverno, no sol da manhã, como o sol tomba mais o sol tomba mais, a sombra, ela continua sendo, no período da manhã, ela continua sendo projetada na rua Noêmia Quaresma, nessa posição. As 4 imagens fazem referências a esse horário, tá? Então eu destaco essa posição aqui, ó.
E no inverno essa sombra se acentua um pouco mais aqui nessa região do vizinho aqui, ó. Mais aqui. Tá? Outro aspecto analisado é a ventilação. A gente leva em consideração nesse momento os ventos predominantes e os possíveis impactos que eles possam gerar nas economias aqui nos vizinhos. A gente não tem um impacto negativo com relação à ventilação, mesmo porque o projeto ele respeita o gabarito máximo estabelecido para a Avenida Durval Nicolau, que é a altura máxima de 12 metros. Então esse empreendimento na via Durval Nicolau, ele não tem mais do que 12 metros. Eu falo isso porque com 12 metros ele não prejudica a circulação do vento predominante nos vizinhos aqui. Tá? Um outro possível impacto que tem que ser analisado é com relação à vegetação. No nosso caso, já não existe uma vegetação no local a ser mitigada, tá? O terreno já não tinha vegetação, as espécies que estavam plantadas aqui eram algumas espécies apenas ornamentais do proprietário que tinha, então não tem nenhuma espécie nativa dentro do terreno, o que não demandou nenhum tipo de compensação com relação a isso. Mesmo assim, a gente ainda continua um pouco a análise e enfatiza que a gente tem espaço dentro do projeto para um tipo de compensação de paisagismo, de planta de espécies. A gente tem alguns canteiros que, se precisarem serem usados para serem mitigados ou compensados com plantio de alguma árvore, a gente tem espaço dentro do projeto. Eu vou passar agora, bem rapidamente, por esses aspectos, porque, volto a dizer, como a gente segue a metodologia do Ministério das Cidades, ele norteia análise de empreendimentos residenciais, vamos assim dizer. Então tem que ser levado em consideração alguns aspectos, que é, por exemplo, densidade urbana, tá? O meu empreendimento, pelo uso comercial que ele tem, ele não altera a densidade urbana da região, né? Ele não concentra a população ali, tá? O uso do solo também é um outro impacto que é neutro, por assim dizer, em função da Durval Nicolau ser usada como um corredor comercial, tá? Demanda de esporte, lazer e cultura, o empreendimento comercial, o tipo de empreendimento também não impacta negativamente. O mesmo acontece com saúde e educação. Se fosse um loteamento, esse tipo de coisa, teria que ser feita uma análise mais profunda desse item, como educação, tá? Para analisar as escolas que tem no entorno, se existe demanda do município para atender isso, mas não é o caso do meu empreendimento. Ele tem que constar aqui por conta da metodologia, mas o impacto é neutro. Segurança também é a mesma coisa, um impacto neutro. Valorização imobiliária, é fato que o uso comercial daquele terreno, que hoje é um vazio urbano, ele potencializa o uso comercial da Durval Nicolau, então ele tem um impacto, uma irradiação positiva que a gente chama. Eu acho que ele vai potencializar ainda mais essa veia comercial que a Durval Nicolau já tem hoje, tá? Paisagem urbana, volto a dizer, como a gente tem um gabarito restritivo de 12 metros e está com um projeto arquitetônico que condiz com todo o entorno, o empreendimento também não gera um impacto negativo, o impacto dele é neutro com relação à paisagem urbana, tá? Infraestrutura, volto a dizer, o terreno é servido por água e esgoto, o terreno é servido por energia elétrica, por telefonia, e toda a geração de resíduos sólidos, né, que o empreendimento possa vir a gerar, ele vai ser absorvido pelo empreendimento no uso de coleta seletiva de materiais, tá? Continuidade viária também não implica, não é um obstáculo a continuidade viária.
Ruídos é importante a gente salientar e fazer algumas considerações, tá? Eu tenho basicamente nesse tipo de empreendimento duas fontes geradoras de ruído. Eu posso ter um grupo gerador e eu posso ter uma casa de máquinas, tá? Eles geram ruídos, mas eles devem e serão mitigados. O estudo de impacto de vizinhança, ele aponta isso. Ele entende que é necessário para a operação esse tipo de equipamento e, ao mesmo tempo, ele limita a quantidade de decibéis aceitáveis, tá? Então ele norteia para o poder público o que o empreendimento vai poder gerar de ruído, para não atrapalhar os vizinhos ao lado, tá? Só para esclarecer um pouco mais, hoje os grupos geradores desse tipo de empreendimento, eles são tratados acusticamente, tá? Então eles são instalados numa sala com tratamento acústico em paredes e portas para não emanar som. E as casas de máquinas também do grupo frigorífico, eles também recebem tratamento acústico para não deixarem sair som e incomodar os vizinhos, tá? Vibrações. O meu empreendimento não gera um tipo de vibração que possa perturbar a vizinhança ou causar um impacto negativo. Qualidade do ar. O empreendimento também, ele não gera um material particulado lançado na atmosfera. O único momento em que isso pode acontecer, mas aí tem que ser adotados os níveis aceitáveis, é quando o grupo gerador funcionar, que é eventualmente num momento de falta de energia, o que não é tão comum, tá? A gente analisa um pouco do patrimônio histórico, faz uma contextualização da história da cidade, da história de São João da Boa Vista. E é importante só pontuar que, como adotamos um raio de 500 metros de análise indireta, dentro dessa área de 500 metros, o Bosque Municipal Gavino Quessa, ele aparece como sendo tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. A gente faz essa consideração porque é uma constatação do estudo de impacto de vizinhança. Mas o nosso empreendimento, ele não gera qualquer tipo de impacto possível no bosque, tá? Ele só está dentro da área de influência de 500 metros. Resíduos de obras, né? Aqui são as considerações. Toda obra ela gera resíduo, então, como medida mitigadora, a gente aponta ao poder público e ao empreendedor que tem que ser dado o devido destino a esses resíduos para descarte em aterros legalizados, documentar isso para que não gere nenhum impacto negativo ao meio ambiente. Então vamos lá, a gente analisou tudo isso, viu tudo isso, para chegar a essas conclusões básicas desse primeiro momento do estudo de impacto de vizinhança. A gente percebe que existe viabilidade de abastecimento de água, de coleta de esgotos, de energia elétrica. A gente vê uma indicação positiva das transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento na vizinhança imediata e na sua área de influência. A gente vê que a inserção da obra é compatível com a paisagem imediata e com a área de influência do empreendimento, com a previsão em projeto de algumas medidas que potencializarão o uso e outras que irão minimizar os impactos negativos do empreendimento. Pode-se afirmar que o mesmo será de considerável importância para a região, para o desenvolvimento da região. A implantação do empreendimento não acarretará o aumento significativo de demanda de serviços públicos, como fornecimento de água, energia elétrica, serviços de telefonia, coleta e destinação de resíduos, tá? Em relação à coleta e gestão de resíduos sólidos, a frequência de retirada vai ser definida com o órgão municipal competente. Com relação ao abastecimento de energia elétrica, vai ser providenciada a instalação de rede
para abastecimento do empreendimento, tá? Conforme projeto a ser analisado e aprovado pela concessionária responsável. Na área da saúde e educação, a instalação do empreendimento não acarreta impacto negativo. E com relação à alteração do perfil imobiliário do entorno, concluímos que com a implantação do empreendimento também não acontece uma alteração no perfil atual da região. Tá? Então essas são as conclusões básicas de tudo isso que eu apresentei até agora. E a partir daqui a gente apresenta algumas medidas mitigadoras para o empreendimento. Tá? Eu vou destacar algumas aqui que, vamos lá. A primeira coisa é o distanciamento dos lotes vizinhos em local confinado para a realização de operações mais ruidosas e em observância às normas legais de construção, iluminação, ventilação do município, respeitando sempre os recuos laterais, os recuos de fundo e os mínimos exigidos pelo município. Tá? Execução de isolamento acústico para geradores, motores de refrigeração, como câmaras frias, freezers e compressores. Destinação adequada de resíduos sólidos gerados pela atividade. Execução de sistemas de retenção de despejos, de óleo, graxas, gorduras, esse tipo de coisa. Execução de sinalização viária, prevendo faixas de sinalização para orientar áreas de embarque e desembarque, de vagas para áreas de embarque e desembarque de vagas para estacionamento e áreas de acesso de veículos e pedestres, mediante diretrizes fornecidas pelos órgãos públicos competentes. Implantação de área de desaceleração e aceleração para o acesso de saída e entrada do empreendimento, mediante diretrizes fornecidas pelos órgãos públicos competentes. Atendimento ao Decreto Estadual 8486, que trata do controle de poluição hídrica. Arborização do passeio na Avenida Doutor Durval Nicolau e na Rua Noêmia Quaresma. Revestimento da unidade com cor clara e reflexiva para minimizar o efeito de sombreamento sobre os prédios lindeiros. Utilização de pisos drenantes como forma de contribuição na maior permeabilização do solo. Arborização dos espaços vazios internos. Essas são algumas medidas mitigadoras e compensatórias. E no final do estudo, a gente apresentou uma matriz de impacto, que é o resumo disso. E aí eu explico, eu dou mais detalhes. E aí a gente chega na maior parte do estudo, por assim dizer, que é o estudo de tráfego propriamente dito. Tá? A gente faz uma breve introdução aqui do que é o estudo de tráfego. Por que a gente faz e por que esse tipo de empreendimento ele demanda um estudo de tráfego? Porque ele é classificado como um polo gerador de tráfego. Ele tem o poder de atrair para ele veículos. Tá? Então, pelo fato dele ser um PGT, um polo gerador de tráfego, ele demanda uma atenção com relação aos impactos negativos que ele irá gerar. Tá? Dando continuidade, a gente só faz uma contextualização das vias do entorno, no sentido do tráfego propriamente dito. Tá? E esclarecemos e estabelecemos aqui alguns objetivos dentro desse nosso estudo de tráfego, que é o de garantir uma melhor inserção possível do empreendimento na malha viária existente, diminuir ao máximo a perturbação do tráfego de passagem já existente, viabilizar a absorção internamente, a edificação de toda a demanda de estacionamento que possa vir a ser gerada, assegurar que as operações de carga e descarga ocorram em áreas internas ao empreendimento, internas à edificação, reservar espaços seguros para circulação e travessia de pedestres e assegurar um número mínimo de vagas para portadores de necessidades especiais, motocicletas, bicicletário, esse tipo de coisa. Então, isso daqui é o resumo das necessidades que nós temos que analisar no estudo de tráfego. Tá?
Voltamos a contextualizar um pouco aqui os acessos do empreendimento, que eu já apresentei anteriormente. Ilustramos isso um pouco mais aqui, mostrando que o acesso se faz pela Durval Nicolau, pela entrada, a saída do estacionamento é possível pela Durval Nicolau, pela Noêmia Quaresma, a carga ela opera pela Doca e o pedestre ele entra pela Durval Nicolau, tá? Isso é o que mostram essas duas pranchas, tá? A primeira análise que nós fazemos no tráfego é com relação à quantidade de estacionamento. Eu volto a dizer, o empreendimento comercial ele é um PGT, ele é um polo gerador de tráfego, então ele vai atrair viagens. Então o que a gente começa a analisar? A primeira necessidade é levantar junto ao poder público se existe uma regra para uma quantidade mínima de estacionamento. A gente não tem essa quantidade mínima definida no plano diretor de São João da Boa Vista. Então a gente faz um paralelo com o que a gente faz um paralelo com uma... A gente faz um paralelo com a tabela da CET, da Companhia de Engenharia de Tráfego, que está no Manual de Procedimentos para Tratamento de Polos Geradores de Trânsito do Denatran. Então o Denatran ele tem o Departamento Nacional de Trânsito, ele tem uma apostila, por assim dizer, e ele dá uma série de medidas para a gente nortear o tratamento de polos geradores. Então a gente vai buscar lá na tabela o que manda deixar de quantidade mínima de vagas para supermercado. E a gente chega, essa é a tabela do Denatran, a gente observa que para supermercado, ele pede uma vaga para cada 35 metros de área comercial. O que é a área comercial? O empreendimento, ele tem 12 mil metros de área construída, só que de área comercial propriamente dita, ele tem 5.900 metros, tá? Área comercial é a laje onde vai se instalar o supermercado e basicamente aquele mall de lojas. Então, em cima dessa área, eu faço uma conta, levando em consideração o que o manual do Denatran ele pede para mim. Então, se eu fizer uma conta rápida aqui de 5.962 metros dividido por 35 metros para cada vaga, eu teria que ter, no mínimo, 89 vagas, tá? Para esse tipo de empreendimento. Só que o nosso empreendimento ele não tem 89 vagas, ele prevê 227 vagas de estacionamento. Aí é uma conta até para fazer a viabilidade do empreendimento. Se eu tiver só esse mínimo de 89 vagas, esse tipo de empreendimento ele não funciona. O supermercado ele precisa, num horário de pico, absorver mais vagas, mais do que 90 carros ao mesmo tempo. Então é isso que a gente prevê. A gente entende que deveria ter deixado no mínimo 89 vagas, mas adotamos em projeto 227 vagas. Então esse é o primeiro impacto que poderia ser negativo para esse tipo de empreendimento no entorno. A partir do momento que eu não tenho uma quantidade suficiente de vagas dentro do empreendimento, eu começo a parar carro na vizinhança. Então é isso que a gente não quer. É por isso que deixamos aqui mais do que o dobro do mínimo de vagas, tá? Seguindo um pouco na quantidade de vagas, vamos adotar daí no empreendimento uma quantidade mínima para vagas de idosos, uma quantidade mínima para vagas PNE, uma quantidade mínima de vagas de motocicleta, e isso está localizado daí em projeto e vai ter no empreendimento, tá? Uma outra consideração com relação ao possível impacto negativo do empreendimento, que foi aonde eu me antecipei, até para aproveitar aquele desenho e responder, é com relação ao recebimento de mercadorias. Então, vocês vejam que eu recebo toda a mercadoria por essa região de Doca.
Eu recebo essa mercadoria por uma via local, com um trânsito, um menor fluxo de trânsito. Eu vou ter a restrição para não receber carreta, e ao receber truque eu vou poder receber até 4 caminhões ao mesmo tempo, para mitigar esse possível impacto negativo e evitar que se formem filas de recebimento e esse tipo de coisa na região do empreendimento. Tá? Essas imagens são para ilustrar um pouco essa posição de projeto, né? Vocês vejam que eu tenho aqui a região de doca, essa é a rua Noêmia Quaresma, eu tenho uma região de recebimento de mercadorias, aqui é uma outra imagem da rua Noêmia Quaresma, e eu tenho essa região de recebimento de mercadorias, sempre enfatizando que nenhum caminhão para descarregar na rua. Os caminhões entram para dentro do terreno do empreendimento e a descarga é feita dentro do empreendimento. A partir daqui, a gente vai analisar agora o trânsito do entorno e o que o empreendimento pode causar no uso desse trânsito. Tá? Como que foi feito isso? A primeira etapa da análise de trânsito, análise de tráfego, é fazer uma contagem, é fazer uma medição da quantidade de carros que passam pelo local. Tá? Então, o que adotamos? Estabelecemos um ponto na Avenida Doutor Durval Nicolau e fizemos uma contagem de tráfego.